Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos hoje na nossa 25ª aula do nosso canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre um conceito dentro de soluções, que é a parte de diluição de concentrações. Pessoal, não esquece no final aí, se você gostar do vídeo, colocar para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertando o sininho, para que você seja notificado toda vez que nós publicarmos uma aula nova, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar a parte de diluição de soluções. Muito bem. Bom, para nós trabalharmos com a parte de diluição de soluções, logicamente que nesse ponto você precisa saber muito bem a parte de determinação de concentrações de solução, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com as três mais importantes: concentração comum, molaridade e título, tá? Bom, qual é o objetivo de nós trabalharmos com diluição de soluções? É nós trabalharmos, obviamente, como o próprio nome já diz, com soluções menos concentradas, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos jogar água. Nós vamos diluir a nossa solução como se fosse um fenômeno de diluir um suco, tá bom? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nós tenhamos uma solução de concentração 2 gramas por litro, cujo volume é de 200 ml. Bom, primeiro detalhe que você deve observar: a maioria dos problemas, a unidade do volume de solução não vem na mesma unidade da concentração, de propósito, tá? Justamente para ver se você sabe muito bem o conceito, beleza? Então ali, ó, ele está em mililitro e a nossa concentração está em grama por litro, né? Então nós não temos uma coerência entre as unidades de volume, mas fique tranquilo que nós vamos resolver esse problema. E aí, vamos supor que nessa situação nós tenhamos acrescentado ali 100 ml de água, tá? O que eu quero saber? Quanto vale a nova concentração na mesma unidade, em gramas por litro, tá bom? Para isso, eu quero saber de você, qual é o volume dessa nova solução? Ora, não há reação entre a solução e a água. Então, nós teremos um volume final que será o volume inicial mais a água que se acrescentou. Quer dizer que eu vou com um volume de 300 ml. Beleza? Muito bem. O que seria o cálculo tradicional? Bom, se você tem a concentração, se você tem o volume, nós podemos achar a massa do soluto. Mas durante o processo de diluição, essa massa do soluto não variou. Então, a massa do soluto que nós tivemos aqui em cima, nós vamos vir aqui para baixo. Se você tem a massa do soluto, tem o volume de solução, você calcula a nova concentração, né? Muito trabalhoso. Por que trabalhoso, William? Porque aí, nesse caso, como você vai jogar na fórmula da concentração, esse volume aqui, ó, tem que estar em litro, né? Eu não posso jogar ele em mililitro. No entanto, se a massa do soluto no início é exatamente igual à massa do soluto no final, ora, então concentração comum não é massa do soluto dividido pelo volume de solução? Eu vou passar essa grandeza para cá multiplicando. Então quer dizer que no lugar de massa do soluto, eu posso escrever concentração vezes volume na situação inicial e na situação final. Qual a vantagem de trabalhar assim, William? Não precisa passar para litro. Porque se aqui está em mililitro e aqui está em mililitro, ele vai cortar. Tá vendo? Não há necessidade de mudança de unidade. Mas veja bem, aqui tem que estar em grama por litro, aqui vai sair em grama por litro. Então, se aqui está em ml, aqui também tem que estar em ml. Não pode um estar em mililitro e o outro estar em litro. Tá bom? Mesma coisa se no problema fosse molaridade. O que eu posso escrever no lugar de número de mols? Ora, o número de mols também é mantido, William? Sim, porque o número de mols não é massa sobre massa molar. A massa não mudou. Ora, porque ele era ácido clorídrico aqui em cima, por exemplo, e você jogou água, ele vai deixar de ser ácido clorídrico? Não. Então,
o número de mols também não varia. Então, quer dizer que eu posso também fazer que o número de mols do soluto no início é igual ao número de mols do soluto no final. Então, eu posso fazer molaridade vezes volume de solução no início, a mesma coisa no final. Também, se aqui for em mililitro, aqui também em mililitro. Não tem problema. Tá? E se for título? Ora, o que é título? Massa do soluto, massa de solução. Se a massa do soluto é constante, eu também posso passar para lá multiplicando. Ó. Então, vai ficar massa de soluto, de solução, perdão, vezes o título, no início e no final. Atenção, se aqui for 30%, aqui já sai em porcentagem. Mas aqui tiver em gramas, aqui tem que sair em gramas. Se aqui tiver em toneladas, aqui tem que estar em toneladas. Tá bom? As unidades de grandezas iguais devem estar na mesma unidade. Tudo bem? Para que eu não tenha problema aí de coerência de unidades. Por isso que você não pode pegar isso aqui e igualar com isso que está lá em cima. Tá? Elas têm que estar na mesma unidade. Beleza? Facilitou? Muito bem. Então, para o nosso exemplo, vamos ver quanto passa a ser a nossa concentração. Se você tem a concentração em gramas por litro, vamos trabalhar com concentração comum. Concentração 2 gramas por litro, volume inicial 200. Concentração final eu quero por um volume de 300. Olha lá, ó. Com esse vai cortar a unidade, então não precisa passar para litro. Olha que legal. Eu ganho um tempo enorme. Então quer dizer que a nossa concentração final vai ser de 1,3. Diminuiu? Diminuiu. Olha lá, era 2 gramas por litro, passou para 1,3. Ficou menos concentrado. William, e se ele quiser o contrário? E se ao invés de colocar água, eu tirar? Eu fizer um processo de evaporação? Dá certo do mesmo jeito? Do mesmo jeitinho. Veja essa situação onde nós temos uma solução de 800 ml, concentração 0,02 mol por litro, e ele fala que o volume foi reduzido de 600 ml. Não a 600. O que significa reduzir de 600? Quer dizer que nos 800 eu vou tirar 600 ml. Então, quer dizer que a solução final tem um volume de 200 ml. Cuidado com leitura. Reduzido a 600, aí aqui já era 600. Reduzido de 600, você vai tirar, olha lá, ó, diminuir o volume de água. As relações são as mesmas, Williams? Claro que são as mesmas, porque a massa de soluto permaneceu a mesma. O número de mols do soluto permaneceu a mesma. Como aqui está em molaridade, vamos calcular em molaridade. Molaridade inicial 0,02, volume inicial 800. Volume final para 200, eu vou ter uma nova molaridade. O que aconteceu com a concentração? Passou para 0,08, ficou mais concentrada. Olha lá, ó. Então de 0,02 foi para 0,08. Então quer dizer que esses fenômenos eu posso trabalhar tanto na diluição quanto em exercícios relacionados com evaporação. Agora veja bem, tem que ter evaporado o solvente, não o soluto, tá bom? Então quando você esquentar, é o solvente que está indo embora, tem que ficar bem claro isso no seu problema, tá? Que daí a massa de soluto e o número de mols que tinha no início é o mesmo do final, tá bom? Era isso, gente, que nós queríamos mostrar hoje na aula sobre diluição para ajudar vocês aí nos famosos, benditos vestibulares da vida, né? Pessoal, se você curtiu, coloca aí para nós, por favor, o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever, apertando o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. E também indique a um amigo ou a um parente que tenha dificuldades em química. O objetivo do canal é justamente ajudar vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.